Olá, bom dia pessoal. Espero que todos estejam bem e também se cuidando também, certo? Hoje nós vamos dar continuidade na unidade 3, certo? Que fala sobre Hidden Treasures. Hoje nós vamos começar falando sobre o reading. O reading dessa unidade, ela vai falar um pouquinho sobre Machu Picchu, certo? Vocês vão abrir o livro aí na página 38. E o texto ele vai falar um pouquinho sobre Machu Picchu. Falei lá no início dessa unidade que Machu Picchu era uma das 7 maravilhas do mundo, certo? É que vai falar um pouquinho mais sobre ela. Então o início do texto diz assim. Eu vou ler só o início, que o restante, a história, algo sobre Machu Picchu e algumas recomendações. Vocês leem essa parte para resolver as atividades, ok? Então, Machu Picchu, a real treasure. The lost city of Machu Picchu is one of the world's archaeological jewels. It has been popular with tourists for many years. More than 6,000 people visited last year. If you haven't seen Machu Picchu yet, you should go soon. The Peruvian government has already limited the number of visitors 1,008,000 people per day. Então, lá no início do texto já está falando que Machu Picchu é um local bastante visitado pelas pessoas e é um local muito turístico, ou seja, milhares de pessoas já passaram por lá. E é um local onde realmente existe um verdadeiro tesouro, certo? Então, vocês fazem o restante dessa leitura na página 38 e na página 39 vocês vão fazer a questão 1, 3 e 4 do reading. Na questão 1, vocês irão ler as sentenças sobre Machu Picchu e marcar T or F, certo? Verdadeiro ou falso. Na terceira questão, vocês irão responder o que se pede, certo? Respondam de acordo com o texto. Então, essas respostas vão ser em inglês, certo? São respostas que vão ser retiradas do texto. Então, não tem necessidade de ser em português, é uma interpretação de texto. E na quarta questão, vocês vão sublinhar os diferentes meios das pessoas chegarem até Machu Picchu, ou seja, quais são os meios de transporte que as pessoas podem chegar até esse local. Lá vai estar vários meios de transporte e vocês irão sublinhar por quais deles pode chegar até lá, certo? Aí na página 39, no writing, vocês irão responder a questão 1, que diz assim: Look at the map on the page 38. Vocês irão observar esse mapa aqui, ó, na página 38 e completar o texto com as palavras que estão no quadro, certo? Ó, essas palavras aqui estão no quadro, vocês irão completar esse texto, ok? Partindo agora para a gramática, em outras aulas nós falamos um pouco sobre o present perfect, certo? Aquele presente onde nós utilizamos o verbo has ou have como verbo auxiliar e o verbo principal ele vai para o passado, seja regular ou irregular, ok? Então, agora nós vamos aprender esse present perfect utilizando as seguintes palavras: yet, already e just, certo? Eles vão lá auxiliar a frase para dar uma melhor entonação na frase, de acordo com o que se trata. Sabemos que o present perfect ele vai estar ligando o presente com o passado, certo? Vai haver essa ligação, ou seja, a ação aconteceu no passado, porém, ela ainda continua acontecendo no presente. Então, essas palavras, como yet, already e just, elas vão estar lá para auxiliar a frase, dar um sentido melhor na frase. Então, yet, que é uma das palavras que nós vamos aprender hoje, ela
utilizada em orações negativas e interrogativas, certo? E ela é inserida no final da frase. Ela sempre vai estar inserida no final da frase. Already é utilizada em frases afirmativas e interrogativas e ela se refere a uma ação ocorrida em um período anterior, ou seja, utilizada em frases afirmativas e interrogativas. Ela pode ser usada no meio ou no final da frase, nunca no início da frase. E just, que é outra palavra que vai auxiliar, ela é utilizado para falar de ações que acontecem em um passado recente. Ou seja, o passado recente, nós vamos sempre utilizar o just. Por exemplo, algo que aconteceu ontem. Ontem é passado, porém é um passado recente. Utilizamos already e yet para passados mais longos, mais distantes. Por exemplo, há um mês atrás, há um ano atrás, há 10 anos atrás. Então, essas três palavras vão auxiliar nas frases. Vou mostrar aqui exemplo para vocês, para compreenderem melhor. Vocês podem observar que nessas três frases vai ter o uso dessas palavras no present perfect. Na primeira frase diz assim: I haven't played video game yet. Viu que utilizou-se o yet lá no final da frase e é utilizado em frases negativas, certo? Na segunda frase, she has already danced with my dad. Already pode ser utilizado tanto no meio da frase como no final da frase, em frases afirmativas. E essa outra frase, they have just ate chicken last night, vocês podem observar que o just aconteceu no passado recente, que é o que? O last night. Agora vocês vão abrir o livro na página 40. Vamos continuar fazendo as atividades. Na questão 1, vocês irão sublinhar a opção correta que completa as regras desse tempo verbal, certo? De acordo com o uso dessas três palavras que eu acabei de falar. Na questão 2, diz assim: Susan and Jeff are tourists in Italy. Match the prompts to the picture, then write a sentence for each match. Vocês irão ver as sentenças que está na letra A, B, C, D e F e vão marcar de acordo com as imagens, certo? Na questão 3, vocês irão completar utilizando yet, just ou already na conversação, certo? Lembrando dessas regrinhas que eu falei com relação a frases afirmativas, negativas e interrogativas, ok? E continuando as atividades, para finalização dessa unidade, vocês vão continuar na página 41. Vamos fazer a questão 1, 2 e 3. Na questão 1, vocês irão observar essas imagens que está aqui do lado, certo? E vão marcar um Vzinho em alguns lugares similares que vocês visitaram em outros países, certo? Lá tem, na primeira coluna, vem dizendo quais são os locais de visita e na segunda coluna vocês vão marcar se vocês visitaram esses locais citados. Na questão 2, vocês irão completar essa conversação utilizando o yet ou o already. Lembra só que só são essas duas palavras que vão ser utilizadas nessa questão 2. E na questão 3, vai completar o blog de acordo com a forma correta do verbo, utilizando for e since, certo? Lembra lá que a gente viu nessa unidade o uso do for e do since. Aqui é apenas uma revisão dessa unidade. Então, essa é a nossa proposta de atividade para essa semana. Qualquer dúvida, mandem mensagem, certo? Enviem as fotos das atividades, porque todas essas atividades contarão pontos para nota. Essa atividade dessa semana já vai contar nota para a nota do próximo, contar pontos para a nota do próximo, da próxima unidade, do próximo bimestre.
Então já façam essas atividades e manda foto, ok? Um beijo. Tchau, tchau.